Amados irmãos, eu mais uma vez saúdo todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para ficarmos de pé para darmos início à nossa escola bíblica dominical nesse domingo, 26 de abril de 2020. Pela bondade e infinita misericórdia do Senhor, Ele nos concede a oportunidade de estarmos aqui na sua casa, na sua presença, para louvarmos e bendizermos o seu excelso e magnífico nome. Oramos ao Senhor, eterno Deus e glorioso Pai, que estás no céu. Em nome de Jesus Cristo, nós chegamos até a tua presença em oração, neste momento, Senhor, para darmos início à nossa escola bíblica dominical, no qual, Senhor, com liberdade que nos concede, aqui estamos, Pai eterno, com alegria, para cultuar a Ti, Senhor, e para aprender contigo. Neste momento, Senhor, nesta oportunidade, pedimos, Senhor, orientação dos céus sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos, através da Tua palavra, sermos dirigidos, Senhor, aprendemos, ó Deus eterno, para que possamos também conduzirmos as nossas vidas em plena vocação, em plena saúde espiritual, ó Deus, em temor e obediência, Pai eterno, e em santidade. Ó Deus eterno, nos orienta em todo. Desde já pedimos a Ti, Senhor, ser conosco, a todos que estão presentes, aqueles que ainda virão, nos tragam em segurança, aqueles que não poderão chegar por motivos justos, guarda-os em Ti. Amado Jesus Cristo, os abençoe e que a Tua graça permaneça, Senhor, no doce nome do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, desde agora para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Abramos as nossas harpas, amados irmãos, no hino de número 360, e vamos todos louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. 360, vamos cantar, adorar, bendizer ao doce nome do Senhor Jesus. Hino de número 360.
16 de abril de 2020, pela bondade e infinita misericórdia do Senhor, falaremos hoje sobre, ou a nossa lição, estudaremos nossa lição de número 4, a igreja, a eleita. Falaremos sobre a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. No tocante, de modo específico, a plenitude da ação através dos dons do Espírito Santo em sabedoria e revelação. Nosso texto áureo nesta manhã está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, versículo 17. Aqueles que têm a revista, abra, se não, abra a tua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós leremos a partir do versículo 15 ao versículo 23 a nossa leitura bíblica em classe. Trazendo nosso texto áureo, vai nos dizer nesta manhã: porque o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1,17, quando a nossa verdade prática vai nos afirmar, vai nos dizer que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. É interessante esta visão do comentarista, que ele atribui aos dons do Espírito Santo como uma herança presente. Uma herança presente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, uma relação dentro da salvação nos levará a possuir as heranças evidentes dada ou otorgada pela ação do Espírito Santo, visto que ela está reservada aos salvos. Alguém lá no mundo pergunta assim para nós: por que vocês crentes falam uma língua estranha? Alguns até dizem, classifica esquisita, que ninguém entende. Por que alguns vão questionar o nosso ser dentre algumas heranças que recebemos, que chamamos de dons? Alguns questionam a nossa fé, quando muitas das vezes a nossa fé ela entra em ação e denota-se, porque a fé ela vai agir naquilo que não é possível, ou dentro dos parâmetros pessoais ou até mesmo humanos. Quando eu digo assim, eu digo isso, explico melhor dentro dos parâmetros pessoais e humanos, que às vezes a nossa fé ela age dentro daquilo que para a raça humana é possível, mas para o indivíduo pessoalmente não é possível. Olha, alguém na empresa diz: eu sei que Deus vai me dar uma casa. Dentro da esfera humana, a casa é possível de qualquer ser humano conquistar, mas na minha esfera pessoal, nos meus limites financeiros, nas minhas condições, é impossível, só uma ação de Deus. Então a fé vai agir dessa forma. E naquilo que não é pessoal, naquilo que está além da esfera humana, é quando nós se tratamos em milagres. Olha, Deus vai curar o indivíduo de um câncer, e muitas das vezes nós colocamos a nossa fé em ação, até mesmo proferimos que nós queremos que Deus vai fazer, e a nossa fé ela entra em conflito com aqueles que não são participantes da salvação nem dos dons. Alguém vai dizer para você: eu não acredito, eu não creio. Você anda sonhando. Quantas das vezes nós estamos nesses empates, nesses combates, nesses conflitos,
diante daqueles que não são participantes das heranças. E aqui no nosso textuário vai nos dizer que Deus reservou para o seu povo que o conhecimento, a sabedoria, além de tudo, mas as revelações. Então a verdade prática diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Se eu sou eleito, se eu sou participante do reino, com toda certeza o Senhor irá me conceder as suas riquezas. Isso é inerente à pessoa que está em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele é questionado sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a comunidade naqueles dias, ele vai dizer: olha, essa promessa diz respeito não somente a eles, a nós, mas tanto os outros quanto o Senhor chamar, eleger. São preciosas, então, riquezas que estão disponíveis àqueles que estão em Cristo Jesus. E é interessante sabermos disso, porque tem muitos crentes que não têm esse conhecimento e vivem na esmola espiritual. Na esmola espiritual. Irmãos, tem tanto crente que vive na esmola espiritual que ele não entende que ele tem essa exclusividade, ele tem esse direito, e ele se menospreza, e ele não toma posse daquilo que lhe é de direito. Ele acha que se ele orar, ele não será ouvido tanto como alguém. Então ele vai dizer: irmão, ora por mim. E ele até não ora, porque ele acha que o irmão tem mais acesso a Deus do que ele, porque ele se empobreceu espiritualmente. Pastor, quer dizer que eu não devo pedir oração? Você deva pedir oração, mas você deve pedir oração diferente. Diz: orai comigo, porque Jesus Cristo diz: amigos, vem orar comigo. E tem aqueles que dizem: orai por mim, e ele mesmo não ora, porque ele se menospreza. Ele acha que Deus não está ouvindo, mas ouve fulano. Muitas das vezes ele se menospreza e diz: eu não tenho direito ao batismo com o Espírito Santo, aos dons, às revelações, do conhecimento, eu não consigo pregar porque eu não entendo Bíblia. Ele começa a se empobrecer, se menosprezar. Ele não tem esse entendimento, então ele não toma posse, ele não cresce espiritualmente. E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai nos trazer grandes revelações para que possamos sair daqui pessoas diferentes. Porque a promessa diz respeito a mim, a vós e a tantos quanto o Senhor chamar. Amém? Abra tua Bíblia lá na carta aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Leremos até o versículo de número 23 a seguir. Eu vou ler o primeiro versículo, que é o versículo 15. Os irmãos, como costume, lerão um após aos outros, e lembrando os tempos que aquele que for fazer a leitura ficar-se de pé com reverência à palavra do Senhor. Versículo de número 15, a Bíblia nos diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O qual, a saber, excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. que manifestou em Cristo, ressuscitando a dos mortos, e pondo à sua direita no céu,
todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no futuro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. E é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Nos colocamos de pé e vamos orar ao Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Eu sinto que você deu oportunidade. Nesta manhã nós não temos esse costume, mas eu sinto esse desejo de conceder oportunidade entre nós. Se algum dos irmãos aqui existe uma questão específica para se colocar diante de Deus nesta manhã, nesta oração, e nós estaremos orando, e eu tenho plena certeza da presença do Senhor e que Ele irá nos atender na manhã deste dia. Pastor, tem um menino meu que está com 61 anos, já está com mal de Alzheimer, está bem avançado, ele está como criança dentro de casa, tiveram que internar. Agora, esses dias a minha prima está meio desesperada, que Deus possa ter misericórdia da vida dele e da vida. Qual é o nome dele? Ele chama Guilherme. Guilherme. Guilherme não- Estaremos orando e iremos pedir para o Senhor visitá-lo neste momento onde ele esteja, e o Senhor usar da sua misericórdia e ao socorro nessa manhã. A minha mãe, ó, se não acontecer, também está com 86 anos e está passando bem de saúde, e onde ela mora não tem para onde tirar, porque os rios estão cheios, não passa carro, não passa nada, ela está só vendo de carro. Muito bem. O nome da mamãe? Mariene? Maria da Fé. Maria das Neves. O Senhor enviará o socorro para ela. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais alguém? Eu pergunto pela terceira e última vez. Mais alguém? Sou eu. Sim. O Everton. O Everton. Muito bem. Amém? Estaremos orando em prol dessas três vidas de modo específico na manhã desse dia. A Bíblia diz que tudo que pedires, crendo, recebereis. Senhor, eu manifesto a Tua palavra. Ó Deus, em mim não há poder, mas o Senhor que estás em mim é todo poderoso. O Senhor que é o dono desta igreja que está entre nós. Na manhã deste dia, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de louvar ao Teu nome, bem como, amado Deus, também pela oportunidade, Senhor, da leitura da Tua palavra. Ó Deus eterno, eu, Senhor, manifestei à Tua igreja, Senhor, a oportunidade, Senhor, de junto nós rogarmos, orarmos a Ti por questões específicas. A Tua serva irmã Sônia manifestou, Senhor, ó Deus eterno, a sua necessidade, Senhor, diante, ó Pai eterno, de Ti. Senhor, nós nos unimos a todos aqui nesta manhã e cremos na plenitude da Tua presença e bem como do Teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor é poderoso para adentrar ali, Senhor, naquele hospital, onde quer, Senhor, que esse homem esteja internado. Ele está sofrendo, Senhor, juntamente com os seus familiares, ó Pai. Deus, ele já não sabe mais o que fazer. Ó Deus eterno, o mal de Alzheimer, Senhor, o tomou. Ó Deus eterno, nas suas faculdades, Senhor, e há um sofrimento instalado específico que a medicina, Senhor, não tem solução. Pai eterno, eu lhe peço agora, Senhor, como testemunho da Tua grandeza, do Teu nome, do Teu poder, que adentre ali, Senhor, ó Deus eterno, naquele leito do hospital e o visite, Senhor, nesta manhã. Ó Pai eterno, eu peço a Ti, Senhor, que envie o Teu socorro, Senhor, naquele lugar e cumpra, ó Deus eterno, os Teus desígnios, Senhor, na vida daquele homem. Pai, nós confiamos em Ti, por isso nós oramos e rogamos, Senhor, a Ti, Senhor, a Tua intervenção. Ó Deus eterno, a mamãe do Teu servo, Senhor, meu Deus, ó Pai, nós, ó Deus eterno, que está, Senhor, diante de Ti também manifestando, Senhor, ó Deus eterno, pedido de um socorro. Deus eterno, ela não pode sair dali, Senhor, pelos meios, Senhor, geográfico, que não permite, Senhor, ela chegar ao hospital para ser socorrida. Mas nós cremos que Tu és o médico dos médicos,
espíritos, ó Deus eterno. Aonde está, Senhor, aquela mulher? Eu lhe peço, Senhor, que a visite agora, ó Deus eterno, enviando, Senhor, os mais diversos socorros. Ó Deus, que ela sinta a tua presença e que todos saibam que tu a visitou e que tu a fez obra extraordinária. Amado Deus, pelo poder, pela força do teu braço, Senhor, visita, ó Deus eterno, e dai a tua vitória como testemunho que tu ouve o teu povo, a tua igreja. Nós oramos também, Senhor, pelo filho da tua serva, Pai, que tem clamado diante de ti, Senhor, de dia e de noite, ó Deus. Deus, nós nos unimos a ti. Ó Deus eterno, eu quero lhe apresentar de modo específico, Senhor, a vida deste jovem. Vai de encontro, Senhor, com ele. Tira a sombra que há no seu coração. Ó Deus eterno, se porventura, Senhor, ó Deus eterno, as sombras, as trevas queira se instalar no coração, que ele receba nesta manhã a iluminação da tua presença, amado Jesus Cristo, e que ele seja impactado, incomodado pela tua presença. Não que tu, Jesus Cristo, traga incômodo, mas que as trevas sejam desfeitas e ele seja reanimado, refortalecido, Senhor, para continuar a caminhada te servindo. Levanta pela autoridade do teu nome, amado Jesus Cristo, para testemunho, Senhor, do teu poder, da tua plenitude, Senhor, e que tu ainda ouve o teu povo. Ó Deus eterno, nós aguardamos os testemunhos, Senhor, proclamado pelos teus servos, pela grande obra que tu farás, ó Deus eterno, ainda na manhã desse dia, sobre as vidas que temos clamado a ti. Portanto, com confiança, nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Amados, vamos ao ensino da palavra do Senhor na manhã deste dia. Irmãos, está aí projetado nosso objetivo nesta manhã, e nós já introduzimos de modo panorâmico, uma visão dentro da sua totalidade, que classificamos como forma panorâmica esses objetivos. Quais são? Esclarecer as dimensões da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Existe crente fraco? Existe crente pobre? Existe crente grande? Existe crente enriquecido? O que vocês dizem? Existe tudo isso aí. Existe todos. O Diogo diz que existe o grande, o pequeno, o pobre e o rico. Crente. Nós estamos falando no âmbito espiritual, tá, irmãos? Não no âmbito material. Nós estamos aqui para tratar do âmbito material, ainda que ele nos diz respeito. Mas existe um presbítero irmão Wellington. Minha visão é que todos
espirituais. Pastor, talvez grande, talvez não se encaixaria bem na dimensão, mas fracos, sim. O apóstolo Paulo diz isso, né? A primeira carta política de 11, o texto diz assim, alguns eles são fracos. Então, crente fraco existe. Suportar os fracos também. E o grande? A igreja, a Bíblia aponta alguém grande em obras, em sinais. Existe? Só Jesus. A Bíblia diz que parece que tinha alguns que eram grandes em obras e sinais, não é isso? Em operações. Olha bem, esclarecer a dimensão. Quando nós olhamos para essa palavra dimensão, isso aqui já nos aponta que existe o quê? Medida. Dimensão da nossa chamada. As riquezas da herança. Por que tem alguns que têm obra grande e outros a obra é tão pequena que nem parece? Meu Deus, aquele homem, olha que obra linda que ele fez. Que edificação. E tem uns que são apáticos. Parece que a obra, o chamado, a chamada, ela parece que ela é dimensionada. As riquezas da herança divina e as grandezas do poder de Deus. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, aquilo que me é revelado, aquilo que é me conhecido, como é que eu classificaria? Quem é um dos apóstolos maiores em obra? Nós estamos falando da questão de fé, a sua crença, não de como homem, porque homem ninguém é grande, mas em obras. Nós estamos falando do âmbito espiritual. Nós podemos ser gigantes na fé ou pequenos na fé, não estamos dimensionando. Tem pessoas que passam pelo vale do céu e falam assim: eu não suportaria 10%, eu já estou, ou teria morrido, teria me desviado. Mas tem pessoas que passam pelo vale, meu Deus, que fé é essa? Estamos dimensionando. Jesus Cristo, ele dimensionou isso. Por que tens poucas fé? Homens de pouca fé. Mas Jesus Cristo olhou para a mulher e disse: eu nunca vi fé tamanha. Ele não está dimensionando, está dizendo que tem alguém que tem muito ou outro pequeno. A classificação, questão de fé. A classificação, questão de obras. E não como pessoa. Como pessoa, nós iremos nos engrandecer. E o chamado, pastor, ele chamaria uns para 10, 20, 100. Ok. Esclarecer a dimensão da nossa chamada, está em negrito, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Porém, todavia, nós brincamos um pouco neste contexto, porque o apóstolo Paulo, mesmo que vai dizer isso, ele vai dizer: eu poderia até me engrandecer pela grandeza da minha chamada, mas se eu tiver que me engrandecer, eu me engrandecerei no quê? No que eu me gloriarei? Na minha fraqueza. Porque a minha chamada, a minha obra, por maior que seja, ela não é minha, ela é outorgada a Deus. Lembra-se de alguém que é curado na entrada de um templo e ele se curva para adorar aos apóstolos. O apóstolo diz: pô, calma aí. Por que atribuíram? Por que vocês estão olhando para nós assim? Por que vocês estão atribuindo isso como se nós mesmos pudéssemos fazer alguma coisa? Por que estão olhando para mim? Não olhe para mim, olhe pelo nome pelo qual esse foi curado. Quem fez não fui eu, foi o nome que é sobre todos os nomes. Quem? Nós precisamos chegar, e é essa a essência que Deus espera de nós. Deus nunca irá nos enriquecermos se nós tivermos postura contrária a isso. Os homens olharão para nós e dirão: sois grandes. Nós olharemos
para Deus, dizendo: Tu és grande. Amém? Eu quero compartilhar, como sempre, o meu tempo, e eu gosto mais de aprender do que de ensinar, porque a Bíblia diz que ouvir é melhor do que falar. E como eu conheço as Sagradas Escrituras, eu vou ouvir um pouquinho para aprender, que é o que eu mais preciso. Eu quero compartilhar esse período, ou até mesmo dividir o tempo, se assim achar por bem. Se tiver notoriamente a intenção de usar todo o tempo, nós também iremos permitir, mas se achar por bem dividir o tempo, esteja na vossa vontade. Vem aqui uma Marta nos auxiliarmos na explanação do texto nesta manhã da nossa revista, e a irmã vai fazendo conforme o Espírito lhe conceda para o nosso aprendizado, e lembrando-nos da participação, que nos é muito importante para o nosso aprendizado. Saúde com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos neste lugar. Quero aqui justificar a minha falta no domingo passado. E senti muita falta da escola dominical, da oração, que é um trabalho que nos preenche, nos dá força e nos ensina muito. Mas devido a uma demanda que a gente está grande de máscaras, que a gente está fazendo ali na cooperativa, exigiu um pouco mais de nós estarmos ali ajudando, porque isso é uma demanda grande. Como a Corpus também pediu bastante máscaras. Trabalhamos também para Toyota também, e exigiu um pouco mais, irmãos. E, para falar a verdade, eu fui vencida pelo cansaço no domingo. Veio uma canseira muito grande, e eu falei: isso não pode acontecer conosco, deixarmos levar para o cansaço e acabar perdendo, porque nós perdemos muito não estarmos aqui, principalmente na escola dominical. É uma perda muito grande para quem não vem, porque deixa de aprender muitas coisas, né, das riquezas da herança que Deus tem para conosco. Então, eu justifico aqui a minha falta, os meus irmãos me perdoem, mas espero que isso não aconteça mais, porque a gente não pode deixar se levar pelo cansaço, mas trabalho é sagrado. Devemos estarmos sempre. Estou sentindo falta de muita gente, né, dos jovens. Que Deus possa fortalecer eles para estarem aqui, juntamente conosco, aprendendo a palavra de Deus. Uma lição bastante importante hoje, a qual Paulo nos traz um ensinamento muito grande, que é a iluminação espiritual do crente. É somente através do Espírito Santo que nós temos esta iluminação espiritual, para que possamos caminhar juntos. O pastor já deu aqui uma introdução. Aqui em cima, né? Na introdução nos diz assim, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Então está dividida em 3 partes, que diz sobre a ação de graças. Ele começa esse capítulo com ação de graças, né? Como diz aqui. Ação de graças 1:15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então aqui a preocupação dele em estar orando por esses irmãos de Éfeso,
a qual ele sempre colocava em suas orações. A oração intercessora, que está no capítulo 1, versos 17 e 19, que nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele faz uma oração intercessora para aqueles irmãos, para que eles tenham o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Não que aqueles irmãos não tivessem o Espírito Santo, porque se eles não tivessem o Espírito Santo, eles não tinham aceitado a Jesus. Mas a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ele já recebe na sua vida o Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que nos convence que somos pecadores, que faz nos entender que necessitamos de um Salvador. Então esses irmãos, eles tinham o Espírito Santo. Mas Paulo vê naqueles irmãos que alguma coisa ainda faltava nas suas vidas, que era a iluminação espiritual. Ser iluminados através do Espírito para o conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. Nós podemos ver aqui em Isaías 13, acho que no capítulo 13, versículo 2, Isaías. Perdão, 11 e 2. Aqui uma palavra profética, através de Isaías, ele faz uma grande revelação sobre a pessoa bendita de Jesus, que nos diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui estava sendo uma grande revelação da pessoa de Jesus, que ele receberia o Espírito de conhecimento. Então, quando a pessoa recebe a Jesus, ele tem que ter na sua vida também essa iluminação do conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. Eu, quando começo a ler as cartas de Paulo, meditar na vida de Paulo, eu sinto uma alegria muito grande de ver o espírito de sabedoria que tinha nele. Porque para ele trazer uma palavra de revelação aos crentes, desta forma que ele trazia, é somente através do Espírito Santo e não dos seus próprios conhecimentos. Apesar de Paulo ser um homem estudado, que tinha todo o conhecimento das leis, conhecia as leis, o Pentateuco, mas essa sabedoria que ele trazia através das suas cartas, exortando aos crentes a se firmarem na fé, é somente através do Espírito de Deus. Ele tinha essa iluminação através do Espírito Santo de Deus. Então ele tinha essa preocupação na vida também desses crentes de Éfeso, para que eles fossem iluminados pela palavra de Deus, para o espírito de sabedoria e de revelação. É somente através do Espírito que nós temos as grandes revelações dos mistérios de Deus na nossa vida. Isso o mundo não conhece. O mundo, para eles é loucuras, as coisas de Deus se tornam loucuras. Mas para nós é o conhecimento do Espírito Santo nas nossas vidas, a iluminação do Espírito Santo através da sua palavra. Depois, na terceira parte, faz a confissão de louvor e exaltação, no capítulo 1, 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus.
acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Essas palavras, irmãos, é somente sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que ele pregava a manifestação em Cristo, a sua ressurreição dos mortos, e pondo-se à sua direita nos céus. Somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada ou da nossa vocação e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então, somente através da iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós somos, pela iluminação do Espírito, para compreender, somente através dele, que teremos essa compreensão. Porque é muito grande a obra de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós não temos assim, nós não entendemos muitas vezes, né? Muitos estão com seus olhos fechados para o que Deus tem para conosco na nossa vida espiritual. Como estavam esses irmãos, né? A herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente, da nossa chamada. Que nós temos essa chamada desde como a palavra de Deus diz, desde a fundação. Acho que na lição passada teve sobre isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos esta vocação, essa chamada do Senhor, mesmo antes, bem antes de nós. O Senhor já tinha preparado para nós essa herança. Tópico 1. Destacar a vocação e as riquezas das glórias inclusas na herança divina. Você que está mexendo? A esperança da vocação e as riquezas da glória. Ação de graça e intercessão. Então, continuando no capítulo 1, no versículo 16, 17, nos diz, né? Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Aqui é uma ação de graça e intercessão, nesses versículos. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui, através da sua oração, ele faz esse pedido para que o Senhor possa iluminar eles através do Espírito Santo. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, como está em 1:16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas tais como a eleição, como já foi estudado semana passada, a predestinação, né? E a filiação e o dom do Espírito Santo, como está no capítulo 1, versículo 3 ao 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. No 1 ao 17. Isso aqui é para todos os crentes. Às vezes as pessoas se confundem com os dons, né? Que às vezes uns recebem dom de profecia, dom de interpretação. Mas aqui é para todos esse espírito de sabedoria e de revelação. Todos nós que aceitamos a Jesus, temos nosso Senhor em nossas vidas, eles têm que ter esse espírito de sabedoria e de revelação, para que não seja enganado pelo inimigo. Porque muitos estão sendo enganados, estão cegos, até parando na caminhada, por não ter esse espírito de sabedoria. Porque através da nossa comunhão com Cristo que nós temos,
Nós temos de Deus esse espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus nos revela os teus mistérios através do teu Espírito Santo. Mas isso é para o crente que tem comunhão com Deus. Porque quando nós ficamos distanciados de Deus, não oramos mais, não buscamos mais a Deus, não se colocamos na sua presença, nós vamos ficar cegos, não vamos ter nas nossas vidas o espírito de sabedoria e de revelação. E vamos ser enganados pelo inimigo. E acaba sendo até, muitas vezes, até para pelo meio do caminho. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, né, sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem serem ensinados por Deus. É Ele que nos ensina, né? A Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus não somos nós, os caminhos de Deus não somos nós. Então é muito grande o poder de Deus sobre as nossas vidas e Ele quer nos revelar a nós isso. Mas para isso nós temos que estar na sua presença. 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois se são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Então, como eu já disse, para os homens é loucuras, porque eles não conseguem entender. O homem natural em si, eles não aceitam as coisas do Espírito de Deus, pois eles não compreendem espiritualmente, porque isso é só através do Espírito Santo de Deus. Mas somente a igreja do Senhor que tem este conhecimento, que pode ter a iluminação através da palavra de Deus. Nós somos iluminados por Deus para entendermos o que Deus preparou para nós. A Bíblia nos diz que a tristeza, as angústias desta vida, né, as provações, tudo que nós passamos, não são para comparar para a glória de Deus que há de nos ser revelada. Então é muito grande o que Deus preparou para nós. Não são para comparar, mesmo que você esteja em tão grande sofrimento, mas a herança que Deus tem para as suas vidas é muito mais do que o nosso sofrimento, né? Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, né? A gente vê quantas famílias estão passando sofrimentos pelas perdas, está tendo muitas perdas, muito sofrimento. Mas para quem está em Cristo Jesus, para quem está firmado na rocha, ele sabe que está lá na frente é muito mais do que esse mundo. O que Deus preparou é muito mais. Permita-me no slide anterior, endossar um comentário de uma preocupação paulina. Paulo intercede para que todos sejam concedidos aos leitores o espírito de sabedoria e revelação. Observa-se bem que o apóstolo Paulo ele chega em Éfeso e ele escreve, ele diz à igreja: olha, eu vejo que vocês têm um amor e existe fé na igreja, vocês são bons crentes, mas vos falta alguma coisa, e eu estou intercedendo, estou dando graça a Deus por vos chamar, vos eleger. Vocês receberam a presença do Espírito Santo para promover em vós a salvação, mas o que eu estou sentindo a ausência em vocês? O que vocês não têm? Fé. O que na igreja de Éfeso estava faltando? Fé. O espírito e de revelação. Ele não encontra isso em Éfeso. E aí então ele vai fazer um rogo. Uma igreja estava desprovida. Quando eu vou para a primeira carta aos Coríntios, sabedoria e fé está lá na galeria dos dons do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, são dons. Mas esses dons, ele não pode ser seletivo, ele deve ser obrigatório nas nossas vidas. Porque eu posso viver muito bem, chegar aos céus, muito bem,
ainda que eu gostaria que todos profetizassem, mas isso não é de suma importância para a minha sobrevivência espiritual. Olha, todos poderiam ter o dom de cura, mas não é de essencial para a sobrevivência. Mas ele está dizendo, mas a necessidade do quê? Da sabedoria e da... Então ele vai dizer, olha, é obrigatório os crentes buscarem ter. Então eu estou rogando para que Deus nos conceda. Irmãos, você imagina um crente sem sabedoria? Olha bem, esses dois dons estão alienados. Por exemplo, irmão, não existe probabilidade nenhuma. Por que tem gente que lê a Bíblia e não consegue entender, compreender? Ninguém consegue ler Bíblia e entender as revelações de Deus, e ninguém conhece Deus se não for pela Sagrada Escritura, sem isso aqui, ó. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês não tiverem isso aqui, vocês vão continuar sendo meninos. Por que a gente tem visto muito crente menino? Raso, não se aprofunda na fé, por falta da sabedoria e do conhecimento. Revelação é o conhecimento. Mas olha, está em vermelho. Mas ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser enriquecido por Deus. Ele está dizendo, é impossível, alguém entender, compreender, chegar ao entendimento sem ter. Então eu não vou crescer, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir reconhecer, eu não vou conseguir entender. Eu vou viver um eterno dependente, raso, não cresço por falta disso. Então o apóstolo Paulo diz, isso é de suma importância. Orai, buscai. Por que nós temos, por exemplo, irmãos, pessoas que nunca foram na escola, mas tem um conhecimento bíblico de Deus, das revelações, que é ímpar, que deixa qualquer um de boca aberta. Às vezes tem algumas irmãs, e isso é muito notório nas irmãs, as irmãs simples, mas abnegadas, a leitura, a Sagrada Escritura, revelações, elas têm um entendimento da fé, da vida cristã. Aconselha, ensina, revigora, porque tem o quê? Chegou ao conhecimento da glória de Deus por esse meio. Então o apóstolo Paulo está exortando, ele está dizendo, a igreja precisa ser salva, mas para que ela seja completa, ela precisa buscar. E o que acontece? Por que não busca? Por que não cresce? Porque não chega ao conhecimento, não participa de uma escola como essa. Eu estou numa escola como essa, sei que para mim crescer, para que eu possa abrir as escrituras, compreender, para que eu possa entender o que está acontecendo, o momento que eu estou passando, como eu devo passar, eu preciso o quê? Ter sabedoria e buscar a revelação de Deus. Então eu saio daqui com esse entendimento, se eu não tenho, eu vou buscar, Deus vai me dar, porque diz respeito a nós, a vós e a tantos quanto o Senhor chamar. Eu vou buscar e o Senhor vai me fazer o quê? Me dar. Então eu vou me tornar alguém plenamente completo, a ponto de eu poder crescer na fé espiritualmente, me tornar rico da graça e da glória de Deus, somente através desse meio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, esta é uma porta que não tem como avançar na fé se não passar por ela. Como diz no versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós. Então ele tinha esse prazer, esta alegria em estar intercedendo por esses irmãos. E isso também tem que estar nos nossos corações, de nós não cessarmos de dar graças a Deus pela salvação dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Ter essa mesma alegria que Paulo tinha no seu coração, estar intercedendo em dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. E nós temos que ser como Paulo também, ter essa preocupação
A intercessão é muito importante nas nossas vidas. Você interceder com o coração, com a sua alma, por alguém, com certeza aquela vida, ela vai receber muitas bênçãos espirituais através da sua oração. Quantas famílias têm sido salvas? Quantos filhos têm voltado para o Senhor através da intercessão da igreja? Que a igreja está intercedendo, orando por estas vidas. Então, essa mesma preocupação que Paulo tinha pelos irmãos de Éfeso, tem que haver no nosso coração também, que somos igreja do Senhor. Continuando, nós estamos lembrando que estamos no primeiro tópico, que diz a esperança da vocação e a riqueza da glória. Vocação quer dizer o chamado. Existe diferentes vocações, irmão. Essa vocação é para todos nós, como eu já disse, essa chamada é para todos, que a Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem. Então é para todos que recebem essa chamada de Deus, porque já havia, desde a fundação do mundo, o plano de salvação para toda a humanidade, que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. E existe a vocação de ministério, como o nosso pastor, ele tem uma vocação ao ministério, uma chamada em ser um obreiro do Senhor, e ser um pastor. Os músicos têm a sua vocação, uma chamada para a música, em estar adorando a Deus através dos seus instrumentos, é uma vocação, mas esta vocação é para todos nós. Todos têm esta vocação e esta chamada de Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem da capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, como está em Efésios 18, 19. Herança, irmãos, muitos dos judeus já tinham essa compreensão sobre herança, porque desde que Deus preparou um povo, separou um povo para servir a Ele, Deus já havia prometido uma herança para eles. Então, eles já tinham esse entendimento sobre heranças, né? Quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, a promessa era uma herança, era a terra prometida. Então, eles tinham como herança para receber essa terra prometida. E nós que temos esse chamado do Senhor, nós temos essa herança espiritual nas nossas vidas, que é as bênçãos de Deus concedidas por Deus, pelo seu poder, pela sua glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo ponto fala sobre a esperança da vocação. Eu vou seguindo aqui, ele vai passando ali, irmãos, porque eu me atrapalho um pouco aqui, porque eu não tenho muito... A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, como está em Efésios 1,18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Então, o primeiro seria: Deus chamou pessoas no passado. Vamos lá em 2 Timóteo, quem achar pode ler, 2 e 9. Eita. 2 Timóteo 2, 9. Perdão, irmão, está caindo tudo aqui. 2 Timóteo 1 e 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, já bem antes, nós já tínhamos essa chamada de Deus na santa vocação, não segundo as nossas obras, porque de nós não temos nada.
é somente Deus nas nossas vidas, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado, e é através de Cristo que nós recebemos. Através deles, nós somos mais que vencedores. Então, antes do tempo certo, ou seja, uma chamada que ele teve iniciativa por meio da eleição. A Bíblia fala que ele veio para que eram os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós não tínhamos esse direito, era para os filhos, era para Israel. Mas ele veio para eles não receberam. Mas todos os que creem em seu nome, que recebem a ele como seu Salvador, deu o direito de ser filhos. Então nós fomos eleitos através de Cristo. Através de Jesus fomos eleitos. Então por meio da eleição, hoje nós somos filhos de Deus. Podemos considerar isso em Cristo, da qual fazemos parte. Como está em Efésios 3 e 14. A chamada abrange serviço e santificação no presente. A chamada abrange serviço e santificação no presente, no momento que nós estamos vivendo. Filipenses 3 e 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Nada pode nos tirar da presença do Senhor, nada pode nos afastar quando nós temos esse alvo que é Cristo. Prossigo para o alvo, estamos caminhando para isso. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então foi ele que nos chamou, não foi nós, mas ele nos chamou. E todos quantos ouvirem a sua voz, abrir o seu coração para ele, o Senhor o recebe, né? Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, através da sua chamada que receberam de Cristo, que vivam a participação gloriosa no futuro. Nós estamos aqui falando sobre o segundo tópico, que é a esperança da vocação. Deus nos chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, a qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação. Eu estou me perdida aqui, Lúcia. E aí está dividido em três. Já deu a parte A, agora é a parte B, depois é a C. A parte B. Agora é a C. A parte A é uma leu a B, agora é a C. Essas três divisões da lição que não está aí, exatamente agora. A participação gloriosa no futuro, a parte C, né? Isso. Efésios 5:27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, como está em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 12. Tem aí? Não. Vamos ler lá na Bíblia, 1 Coríntios 13, 12. Quem achar pode ler. Porque agora vemos no espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Veremos face a face. Nós teremos esse privilégio, né, irmãos, de um dia estar face a face com Jesus, a qual nós veremos face a face. Continuando no primeiro tópico, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória. No terceiro ponto, que nos fala a riqueza da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, como está em Efésios 1:18.
A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, como está em Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Coisa gloriosa, né, irmãos, para nós termos essa herança de ser participante. E quem é que nos capacita? Somente Deus, de nos capacitar da herança dos santos na luz. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados. Então, essa é a nossa participação das heranças que Deus nos refere, né? O perdão dos pecados, primeiramente, a adoção de filhos, a qual nós não éramos filhos, mas fomos eleitos através de Jesus, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como está em Colossenses 1:27, 1 Pedro 1:4-5. Tem os versículos? Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Vamos ver então Colossenses 1:27, irmãos. Os irmãos me perdoem, eu estou um pouco nervosa hoje, não sei porquê, mas estou vendo os irmãos muito tensos, eu fico nervosa. Mas que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa esperança é Jesus, né? Onde eu parei? 1 Pedro 1:4-5. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo o adorarmos. Vamos dar continuação aqui. Aí nesse terceiro ponto, tá? Nós vimos aqui no primeiro tópico que está dividido em três. O primeiro tópico aqui, a esperança da vocação e as riquezas da glória, ele está dividido em três tópicos. Nós falamos sobre as ações de graça, depois falamos no segundo item, a esperança da vocação. E a esperança da vocação, o apóstolo Paulo, como está ali, irmão, ele divide em três tempos: no passado, no presente e no futuro. Então, no passado, quando Deus chamou lá nós desde as eleições, lá no futuro, quando Ele prometeu, então nós já tínhamos esperança, nós já tínhamos herança. As heranças presentes, aquilo que nós podemos participar, tomar posse no presente e quando nós estamos vivendo, e a herança que nos espera no futuro, que é exatamente o que a irmã Marta acabou de dizer. No futuro, quais são? A esperança de vermos a Deus, de vermos a Jesus e o adorarmos, são heranças que nos aguardam para nós possuirmos no futuro, porque nossa vida está condicionada a passado, presente e futuro. Passado, que a Bíblia nos deu de herança. No presente, o que nós podemos? O apóstolo Paulo está dizendo, no presente, o que nós podemos tomar posse? É o que ele vai tratar sobre aquele primeiro tópico, o A, o B e o C lá. E agora no futuro ele está dizendo exatamente o que a irmã Marta está acabando de ler aí. São as esperanças futuras. Quais são? Aí ele está reservando lá para a glória, que nós só veremos a Jesus lá na glória, Deus na glória, o adoraremos lá na glória. São esperanças de uma herança que nós vamos possuir futuramente. O crente tem heranças permanentes, ou melhor dizendo, presentes aqui agora, que é aquilo que nós podemos, foi tratado no tópico 2, e no tópico 3 estamos falando sobre as heranças futuras que poderemos e nós iremos alcançar. Entre elas ver a Deus, né, como Ele é, contemplar Jesus Cristo face a face, adorar Ele face a face, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós esperamos, mas são heranças futuras que o Senhor vai nos dar, que isso estava reservado só aos judeus, aos santos, aos anjos, mas que nós vamos possuir, porque a esperança, a herança também nos alcançou, essa herança nos alcançou. Então, as promessas
da vocação, do nosso chamado. Quando nós somos chamados, o apóstolo Paulo está dizendo: o que vocês têm direito? Ele está dizendo aos Efésios: o que vocês têm direito? Porque qual é o grande problema? O grande problema é nós entendermos aquilo que nós temos direito, aquilo que nós podemos buscar, o que nós vamos alcançar. E eu ainda vou dizer algo, aproveitando isso, irmão Marco, para dizer que uma das grandes dificuldades, por exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo que, como eu disse, que obrigatoriamente é buscarmos a revelação e também o quê? Mais? Oi? Sabedoria. E quem aqui pode me dizer que já alcançou? Quem aqui tem um dom de sabedoria e de conhecimento? Ergue a mão aí. Olha a dificuldade. A dificuldade não é só conscientizar da obrigatoriedade em ter, mas também é em levar os irmãos a reconhecer não somente o direito, mas a reconhecê-lo. Espera aí, nós almejamos a comprar um carro, planejamos 10 anos, economizamos, olha, agora deu certo, vou lá escolher aquele carro que eu alcancei, está aqui, está no meu nome, passei no cartório, alcancei. E isso que é espiritualmente, como é que nós chegamos a esse entendimento? Eu tenho, porque isso é um direito. Senão eu vou passar a vida inteira orando: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Senhor, eu falo assim: há 10 anos eu te dei sabedoria, você está ainda orando para buscar sabedoria? Então a dificuldade não é só de saber o que nós temos direito de herança, mas a dificuldade também é de possuí-la, e além de possuí-la, a dificuldade de entender que nós a temos e a possuímos. Então precisamos ter a sabedoria para chegarmos a esse êxito. É isso que o apóstolo Paulo está tentando conscientizar a igreja em Éfeso. E no tópico 3 ele está dizendo: alguma coisa vocês buscarão aqui, mas algo não adianta vocês buscar aqui, vocês vão só obter lá no... Lembra que os discípulos estão dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus está dizendo: essa herança é futura, é só para a glória, não adianta vocês buscar aqui. É isso que está dizendo no tópico número 3 aqui. Vamos, Marta, pode dar continuidade só. Nós devemos louvar a Deus pela eleição, por ser chamado Filho de Deus, por ser eleito por Cristo Jesus, né? E ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Então, através do Espírito Santo, nós somos iluminados pelo chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Nós vamos para o segundo tópico, né? Que vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Por isso que Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus, porque nada pode detê-lo. Desde o princípio, quando iniciou-se a igreja de Cristo, né? Quantos discípulos foram mortos, quantos foram perseguidos, tentaram de tudo para acabar com os cristãos, de lá até aqui, quantas coisas aconteceram, mas nada pode detê-lo, que é poder de Deus. O poder de Deus é imensurável, né? Não tem como detê-lo. Então, quando Deus deu seus planos, né, para as nossas vidas, Deus tem um plano na vida de uma pessoa. O inimigo muitas vezes tenta contra aquela vida, tenta até tirar aquela vida para que ele não alcance a salvação, mas o poder de Deus é tão grande que alcança aquela vida, que a salvação entre nesse coração, nessa vida, nesse lar. Então nada pode deter o poder de Deus, e por isso que a igreja segue até hoje, que é através do poder de Deus. Senão o inimigo já teria ceifado, né, esse trabalho, esta obra de Deus, mas jamais, porque Deus é poderoso. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, lê lá para mim, Uperbalô. Alguém sabe ler essa palavra? É isso mesmo. Uperbalô.
que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza, objetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Mateus 26, 24. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, o poder de Deus é muito grande. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, o grande milagre que nós podemos receber de Deus é a nossa salvação. Isso é poder de Deus nas nossas vidas. E é somente Ele que pode mudar a vida de uma pessoa, de um pecador. A Bíblia fala que todos pecaram e todo estava destinado à condenação, né? Todo estava condenado. Mas através deste poder tão grande, através de Cristo Jesus, nós recebemos essa salvação, que é a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, através da salvação em Cristo Jesus, nós temos essa riqueza, essa herança de sermos iluminados através do Espírito Santo. A força do poder divino está no verso, na parte B do versículo 19, 1 e 19, em Efésios. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. A palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Colossenses 1 e 29, para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Somente Deus em nossas vidas. A expressão força vem do termo Kratos, que traz a ideia de intensidade, de força, que indica o poder inerente de Deus. São palavras, irmãos, que está dando significado aqui para falar sobre o poder. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem em Jesus. Então esse é o primeiro ponto, né, Rodrigo? A sobre excelente grandeza do seu poder. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, esses 3 seriam a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus no céu e a sua elevação acima de todo o domínio. Deixa eu me achar aqui na revista. Tópico 3 agora, Marco. Tópico 3 agora. Tópico 3. Então nós falamos no tópico 2, que seria Cristo elevado à direita de Deus, né? Estou no terceiro aqui. Isso, nossa representação. Cristo, no terceiro ponto agora, tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Então, por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele ressuscitou, o primeiro, né? Que depois passou pela morte, ele ressuscitou e está vivo entre nós. Nós também, a Bíblia fala daqueles que dormem, que ressuscitarão primeiro na vinda de Cristo.
Então são as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Quando o mundo pensou que tudo tinha acabado, que Cristo havia morrido, que já tinha enterrado, se enganaram, porque eles não tinham consciência do poder de Deus operando nas nossas vidas. Que quando Jesus ressuscita, Ele traz para nós a esperança de nós podermos estar com Ele face a face. Porque através da sua ressurreição, hoje nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele está vivo e habita em nós, está entre nós. Esta é a nossa esperança, de estar em Cristo, viver e de um dia poder ver face a face. Mesmo aqueles que morreram com essa esperança, que um dia vão ressuscitar, que vão estar face a face com Cristo. Né? Quantos estão dormindo? Quantos já passaram para Cristo, mas morreram nessa esperança? Essa esperança ficar ali nos seus corações, sabendo que isto é real, que isto é poder de Deus, que isto é o chamado de Deus nas nossas vidas. Não importa de que forma nós podemos um dia ir à morte, não importa, através da enfermidade, através de um acidente, mas o que importa é essa esperança que nós temos, que é estar preparado, e um dia aqueles que já foram serão chamados, vão ressuscitar primeiro, terão essa felicidade de poder ser ressuscitado primeiro para encontrar com Cristo nos ares, como escreveu Paulo. Então essa é a nossa esperança. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus, como está em Atos 2, 24, 3, 26, 17 e 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, como eu já falei em 1 Tessalonicenses 4 e 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Essa é a nossa esperança. Nós temos que louvar a Deus por isso, de Deus ter concedido essas riquezas sobre as nossas vidas. Nós sabemos que aqui tudo é passageiro, mas o que está em nós, ele permanecerá. Não é a morte que vai tirar isso de nós. No segundo tópico fala Cristo elevado à direita de Deus. No segundo ponto, no terceiro tópico, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-os à sua direita nos céus, como está aos Efésios 1 e 20, como nós já lemos, né, na leitura, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, como está em Salmos 110, Atos 1 e 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica que o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Aqui, irmãos, pondo-se à direita, o que os irmãos entendem se pondo-se à direita? Alguém pode dar alguma explicação? Pondo-se à direita do Pai, é como se tivesse uma pessoa sentada e outra sentada à direita, é isso? Aí nós estamos falando de duas pessoas. É o local de honra, né? O local de destaque. Isso. Quando fala assim, se pondo à direita, porque foi concluída a sua obra redentora, né? A Bíblia fala que todo o poder nos céus e na terra foi entregue a Ele. Então, Ele cumpriu. E agora, se colocando a seu, como disse o nosso irmão lá,
Ponto-se à sua direita, que invoca a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação, que ele foi exaltado no céu, todo o poder foi dado a ele. Para uma posição de honra, a autoridade indica o completo triunfo de Cristo. Quer dizer, o seu triunfo sobre o pecado. Ele venceu este mundo, o pecado. E hoje nós podemos ter, através dele, esse triunfo nas nossas vidas, o perdão dos nossos pecados. E as forças do mal foram vencidas, né? Esse triunfo também está assegurado aos salvos, né? Como está em 1 Coríntios 15, 56 e 57. Endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos faz assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. São coisas inexplicáveis. O homem não consegue explicar, mas é poder de Deus a ressurreição. Tantos que quando foram ao sepulcro, que estava vazio, muitos dos judeus ali queriam encontrar o corpo de Cristo, porque eles não entendiam o que havia acontecido ali. Eles não puderam aceitar isso, que Cristo estava ali e ressuscitou. Porque essa ressurreição não é só para quem é espiritual, para entendermos. O homem carnal jamais pode entender este poder de Deus. É o poder de Deus operando no meio da humanidade. Quando se vê o sepulcro vazio, uma grande obra de Deus ali, a ressurreição de Cristo. E através dessa ressurreição, muitos têm a salvação em Cristo Jesus. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, como está aos Efésios 1 e 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Como está em Efésios 1:22, ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, né? Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Formamos num só em Cristo Jesus. Que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Como diz Efésios 1:23, que é o seu corpo a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Então nós somos o corpo de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Deus. Nada pode prevalecer contra, nada pode derrubar. Porque o que está aqui é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode nos deter, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, se Ele está em nós, nas nossas vidas, nós temos esta força que vem de Deus nas nossas vidas. Somos guardados por Ele, porque nós somos seus filhos e fomos eleitos através de Cristo Jesus. Então a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário foi muito grande. Ali se vê o poder de Deus sobre a humanidade. Ali se vê o amor de Deus sobre a humanidade. O
que Deus preparou para nós é algo maravilhoso. Nós temos que estar capacitados para aproveitar dessas bênçãos que Deus tem nas nossas vidas, que Ele nos concedeu. Então, irmãos, não temos que viver sem fé, viver como que não temos esperança, mas sermos confiantes, saber que Deus está em nós. Nada pode tirar essa felicidade em nossas vidas, porque a salvação que nós recebemos em Cristo é muito grande. Esse poder de Deus que nós temos sobre as nossas vidas é muito grande. Então, como Paulo se gloriava, louvava a Deus pela vida dos nossos irmãos em Efésios, nós também temos que louvar a Deus pela nossa salvação que recebemos em Cristo Jesus. Não viver como que pessoas que não têm esperança. Nós estamos vendo aí um mundo aí triste, um mundo que está desorientado, um mundo que está vivendo com medo, e às vezes nós deparamos até mesmo com os próprios crentes com medo desse mundo, vivendo com medo. Por que vivermos com medo se nós recebemos de Deus essa herança da vida espirituais que Deus tem para nós, o que Ele preparou para nós, a nossa herança que nós temos em Cristo? A Bíblia fala que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Então nós temos que espalhar a esperança para este mundo. O mundo olhar para nós e não ver nós, pessoas amedrontadas com o que está acontecendo, mas pessoas que podem transmitir a esperança. Esse dia eu vendo um testemunho eu já tinha até falado na igreja, do ateu que se converteu. Eu lendo mais a fundo o que aconteceu naquele hospital. Aquele ateu, ele operava ali como médico, ele estava atendendo as pessoas como médico na Itália, e ele viu o desespero, as mortes acontecendo uma atrás da outra, mas de repente ele se depara com um pastor ali, também internado, também passando mal, mas aquele pastor, mesmo passando mal, ele começou a espalhar a esperança para os que estavam ao seu lado, ao seu redor. Ele levava palavras de esperança para as pessoas que estavam ali. Ele demonstrava alegria para as pessoas que estavam ali. Não era momento para as pessoas se desesperar, não, que havia um Deus que estava com eles ali. E aquele médico ateu, através de ver aquele pastor demonstrando a esperança para o povo, fez com que ele cresça em Deus também, que ele começou também a crer em Deus. Falou, não, existe Deus realmente, porque o que esse homem pôde espalhar nesse hospital é somente algo que não é desse mundo, é algo que realmente somente Deus pode fazer. Então, irmãos, aquele pastor, ele morreu, mas ele deixou algo ali que pode trazer uma esperança para as vidas que estavam ali e para aquele médico que se converteu a Deus. E aquele médico passou a crer em Deus. Então isso aí é o poder de Deus, irmãos. É somente o poder de Deus para agir desta forma no momento desesperador, no momento da morte, passando pelo vale da morte, muitas pessoas ali, mas você pode passar a esperança, mesmo você também caminhando pelo mesmo caminho, mas nós podemos mostrar para este mundo que há uma esperança, que o poder de Deus está sobre as nossas vidas e que Ele tem cuidado de nós. E assim, irmãos, eu agradeço pela oportunidade, peço perdão pelos irmãos, pelas minhas falhas, e que o pastor possa continuar. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, eu agradeço a irmã Marta por nos ajudarmos. Quem achar que é fácil, é só pedir oportunidade que a gente deixa ensinar, né, irmã Marta? Fácil é beber água, quando se sabe. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele vem da região do país, que é muito seco. Aí eu digo para ele sempre lá, você tem que beber água devagar. Quando você era criança, você não aprendeu, é perigoso se afogar.
a região dele é tão seca que quando ele era criança eu dizia que nem água tinha para beber, então ele tem que aprender bem devagarzinho. Irmão Rodrigo, sabe o que eu estou procurando? O ponto central. Vamos achar mais rápido aí. Estou voltando devagar aí. Vai, obrigado. Qual é o nosso ponto central? Significa que qual é o objetivo literal da nossa lição? O que ele nessa manhã quer nos transmitir? O entendimento através de tudo que nós ouvimos. Ponto central. Quer nos conscientizar, levar-nos ao entendimento que a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte do quê? Faz parte do quê, irmãos, aí eu quero ouvir? O que faz parte da vocação do crente? As heranças, as riquezas. Aqui quem é vocacionado? Todos. Quando nós estamos falando dessa vocação, nós estamos falando do chamado da eleição. Nós aprendemos na lição passada que todos fomos eleitos em Cristo, a salvação. Então, com o chamado, com a vocação, com a eleição, nós recebemos no pacote da salvação o quê? Heranças. E aí o apóstolo Paulo vai conscientizar quais são essas heranças. Aí ele vai falar quais são essas heranças. Heranças passadas, futuras, passadas, presentes e futuras. E aí ele vai nos ensinar como nós devemos ter consciência desse enriquecimento, como nós nos tornaremos ricos. E ele vai demonstrar o poder, a glória, a eficácia e aquilo que diz respeito. É tanto que no terceiro tópico que acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte: olha, há algumas heranças, algumas eficácias que é exclusiva de Cristo, mas que otorgou também somente a igreja eleita. Eu acho muito interessante isso, irmãos, que nem todos têm essa consciência. Irmãos, se nós, a igreja, a eleita, a separada, a escolhida, tivesse consciência do que é a obra da redenção, o que Deus reservou para nós jamais estaríamos cabeças curvadas ou baixas. Satanás jamais iria nos oprimir. Eu tenho, irmão, gastado, eu tenho suado esses últimos dias na igreja, conscientizando a igreja exatamente nesse parâmetro, porque eu tenho visto que por muitas hostes, por muitas formas, muitas maneiras, Satanás tem oprimido a igreja eleita, roubando a consciência daquilo que lhe é devido, daquilo que é de direito. Vocês já viram pessoas que são pobres, mas se elas tivessem investido, tivessem pesquisado, tivessem usado a lei ao favor, elas não seriam pobres? Nós temos pessoas, irmãos, que, por exemplo, têm muitas heranças, mas que nunca foram atrás, perderam, a união tomou conta, o que era deles foi dado a outros e eles vivem numa miséria. Por quê? Porque desconheceram o que era direito. Por exemplo, hoje é trabalhado DPVAT, já é um pouco vulgar, mas DPVAT tem, não sei quantos anos. Eu conheci empresas especializadas, o DPVAT dá direito a um seguro por morte ou invalidez, ou até para cobrir tratamentos, despesas médicas em caso de acidente. Eu conheço muitas famílias que perderam seus entes queridos e outras pessoas receberam que eles nem sabem quem foi, porque eles não sabiam que eles nunca foram atrás de investigar. Alguém ficou olhando, passou um mês, 2 meses, 3 meses, ninguém ensinou a pessoa, ele entrou lá e roubou aquilo que era de direito.
que está incluso no chamado, na vocação, nós temos o direito, e aí nós ficamos pobres, não tomamos posse porque nós não conhecemos aquilo que nos é de direito. Irmãos, a igreja está reservado direito somente à igreja, mais ninguém, nem antes nem depois, somente exclusivo para a igreja, é o que nós estamos tratando. O que é o tema central da nossa lição? Olha a capa dela. O que é o tema central da nossa lição? A igreja é eleita. Então o comentarista só está apresentando aqui que é direito só para a igreja, não é de direito dos judeus, não é direito dos irmãos do passado, da lei, não, é somente para a igreja. Olha bem, para ficar isso claro, vai lá para o terceiro tópico. Vamos dar um pulo aí rápido, olha o terceiro tópico. Cristo, nosso exemplo de quê? De glória, de exaltação. O que o comentarista está dizendo? Olha, existem aqui 3 exemplos que é em Cristo e também é nosso. Quais são? O primeiro, Cristo, a primícia do que dorme, porque ele está dizendo a respeito da ressurreição, que é algo exclusivo à igreja, nessa exaltação. Cristo é um modelo, é a primícia, ele ressuscitou e jamais passará pela morte e foi glorificado. Isso também diz respeito a uma herança que vem na nossa chamada, como todos aqui que foram chamados, sobre nós há uma promessa, uma herança, um direito qual? A ressurreição. Por isso não tem medo da morte, vou morrer, mas vou reviver novamente. O mesmo Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, também me ressuscitará. Então por isso que a igreja, ela é tão gloriosa, ela é tão poderosa, que uma mesma promessa, a mesma herança que Deus deu a Cristo, também repartiu à igreja. A ressurreição. Qual é o terceiro, o segundo item? A exemplo de Cristo. Elevado à direita de Deus. Olha aí, elevado à direita de Deus. Aí nós ouvimos o Roberto dizer que isso é um lugar de destaque, de honra. Quem é que vai aos céus? E a Bíblia diz que vai se sentar à direita de Cristo, ou está à direita de Cristo. Quem é? É os judeus? É os ímpios? Quem é? Exclusivamente a herança. Irmão, se eu tenho esse entendimento, como é que Satanás vai me oprimir? Entre tantos outros. É uma herança futura exclusiva da igreja. Da mesma forma que Deus o honrou por todos os sacrifícios, as honrarias que ele honrou a Deus, os sofrimentos, e ele se assentou à destra de Deus, isso também se diz respeito a nós. Deus reservou para a igreja, a eleita, um lugar de destaque nos céus. Terceiro item. Cristo exaltado sobre maneira. Lembra quando eu coloquei bem alto para me ouvir? Leitura bem gostosa de ouvir. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí? Qual é a herança que nos cabe? Deus pegou Cristo e marcou e diz: sobre vós há a minha plenitude no meu poder, e nenhuma potestade. Você está acima de qualquer demônio, de qualquer capeta, de qualquer tentação, do inferno, de qualquer. Você é principado. Seu título é excelente. Ninguém se curvará a você. Aliás, ninguém ficará sem se curvar a você. Você é excelência. Todos os joelhos se curvarão a ti. É exaltação.
aí, quem é a cabeça? Cristo. E a igreja é o quê? O que Cristo está dizendo para nós? Estamos junto com ele. Estamos junto com ele. Não é que a igreja no meio do diabo, da tentação, das provações, né? Meu Deus do céu, quando fala do coronavírus, se eu pegar, vou morrer. Vai morrer, mas e daí, o que está esperando? Está me entendendo? Irmãos, isto é a herança. Quando eu estou em Cristo, é isso que o Evangelho reservou para mim. O apóstolo Paulo está estimulando a igreja, está ensinando a igreja, viu? Vocês estão achando que vocês são um pobre coitado, que vão viver de cabeça baixa aí, oprimido? Ei, calma aí, não é assim. Sobre nós repousa o quê? Heranças. Vocês são ricos, vocês são poderosos, gloriosos. Por isso que Deus otorgou a nós ferramentas para alcançar essas excelências. Quais delas? E nós temos falado desde o início, que são indispensáveis à igreja. Quais são essas ferramentas? Porque dom é ferramenta. Como é que nós chegaremos a esse êxito? Como é que nós alcançaremos a isso? Como é possível tomar posse dessas heranças e chegar a esse conhecimento? Através, buscando de Deus conhecimento, sabedoria, através do que nós estamos fazendo aqui, recebendo revelações, o conhecimento. O crente que não tem entendimento, ele, Satanás, brinca com ele, faz dele fantoche. Mas o crente que conhece os mistérios de Deus, o crente que conhece os seus direitos, Satanás não rouba, não engana, não briga com ele, pelo contrário, tem ele, fugindo, pode ter. Se eu me tornar um crente raquítico, fraco, a Bíblia diz que aquele pelo qual é dominado se tornará escravo. Se a fraqueza me dominar, eu me tornarei escravo da fraqueza. Mas se a ousadia dos céus, através da revelação do conhecimento, me dominar, ninguém me cala, ninguém me toma, ninguém me amorte, ninguém, porque eu conheço os mistérios de Deus, a herança de Deus, as promessas, o poder. O tópico 2 fala exatamente do poder, que também está disponível à igreja. Não é isso? Qual que é a pergunta? Qual que é a dúvida? Me pergunte que eu vou tentar responder. Vamos lá, irmão Diogo. Irmão Diogo vai perguntar: pastor, por que o senhor não fica parado? Não dá para responder assim. Não vou conseguir te ajudar na sua câmera aí. Qual que é a pergunta? Qual é a vontade de Deus para nós, amados? Sermos ricos, conhecemos os nossos direitos. Satanás ninguém vai tirar, não vai roubar. Nós precisamos entender as revelações, precisamos conhecer, para que possamos nos enriquecermos. É verdade que eu errei, que eu pequei, mas o que me é de herança? O que me é de herança? O que me é de herança diante das minhas fraquezas? Perdão, a misericórdia. Opa, não dá, ele sabe que Deus me perdoou, então não dá. Vamos manipular ele nessa área, também não dá. Por quê? Porque temos a mente de Cristo, nós conhecemos. Deus fez Cristo a cabeça da igreja, e logo eu sou o corpo, e acabou. O que me espera, o que me reserva é a glória futura. Satanás não tem poder, irmãos, ele não consegue parar um crente quando ele tem um entendimento. O apóstolo Paulo diz que na minha fraqueza é que eu me torno forte, porque das minhas fraquezas eu tiro força. Mas como?
pelas revelações, pelo entendimento, pela consciência. Só ficará prostrado, neutralizado, algemado para morrer aquele que não conhece que existe uma defesa, existe um advogado, existe um juiz que está interessado na sua defesa. Pastor, então a minha fraqueza é possível superar? A Bíblia está dizendo que Jesus já levou sobre ele. Se ele tomou sobre ele, quer dizendo, eu vou lhe ajudar. Na minha incredulidade, Jesus tomou. Irmãos, a igreja de Cristo, e eu resumo e eu encerro dizendo, não existe instituição mais rica no mundo que se possa comparar, porque as heranças do mundo são passageiras, são momentâneas, e a da igreja permanente. Ela diz respeito à eleição no passado, ela diz respeito ao tempo no, e ela diz respeito ao futuro. Significa que ela é eterna. As heranças, o poder, as possessões, a glória, a honra, elas são eternas. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Amém? Vocês não têm pergunta a fazer? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Irmãos, nós iremos trabalhar para que próximo domingo nós iremos reintegrar as nossas demais classes. Hoje à noite iremos anunciar as mais demais classes da nossa escola bíblica dominical, não só os adultos, mas os jovens, adolescentes e também as duas classes de níveis diferentes das nossas crianças, a partir do domingo que vem, permitindo-nos o Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que, de modo direto e indiretamente, têm cooperado para a realização dessa escola bíblica dominical, alguns com destaque evidentes, o nosso irmão Rodrigo na preparação do material de mídia para nos ajudar, que muito tem acrescentado à nossa escola. O Senhor vos recompense com as bênçãos do céu. O irmão Diogo na transmissão, aí, gravação da transmissão para todos que não estão presentes, até mesmo aqueles que estão presentes, para recapitular. Eu ainda hoje, ao me dirigir à escola, eu estava acessando um dos nossos cultos e fazendo uma recapitulação sobre aquilo que Deus tem falado conosco. Tem muita gente que é ouvinte esquecido, mas a Bíblia não ensina a ser assim. Pelo contrário, é importante fazer como o gado. Ele passa o dia inteiro recolhendo o alimento, mas ele só vai comer mesmo à noite, viu? À noite ele para remoer. Ele pega aquele alimento que está no primeiro estômago dele, e ali ele começa a remoer, e aí ele vai comendo devagarzinho e passando para o intestino mais fino, selecionando aquilo que é de propriedade para trazer recursos para ao seu corpo. E nós precisamos fazer assim de exemplos. Então, tem sido uma ferramenta muito importante para o nosso uso e para a evangelização. Ontem o irmão, me ajude a lembrar aqui, o irmão que ele não pode vir ao templo, mora aqui junto do irmão Jorge Alberto, Monlael me ligou ontem à tarde. Ele tem a saúde bastante debilitada
e a família não quer que ele venha, e realmente a família tem razão, e ele me disse que está ali na casa, mas ele está acompanhando. Ele disse todas as postagens, ele está cultuando a Deus pelos cultos, uma ferramenta que tem alcançado muitas vidas, e ele me ligou feliz com o que Deus tem feito e falado à sua igreja através desses dias, e eu me senti bastante feliz com isso, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando. Também destaque o esforço de nos transmitir dentro da sua capacitação, a nossa irmã Marta, e eu volto a dizer aos irmãos que fácil não é, bom é sentar na mesa e comer, mas Deus tem nos ajudado, e diante das nossas limitações, nós vamos nos ajudando, e o Senhor é aquele que nos capacita dia após dia. Deus e Jesus abençoe a todos. Eu solicito aos irmãos estar de pé para nós estarmos orando e agradecendo ao Senhor pela oportunidade fecunda na manhã deste dia, lembrando que logo mais às 18h30 nós estaremos aqui com um grande culto de pregação e ministração da Santa Palavra do Senhor Jesus Cristo. O presbítero irmão José Manuel, ora ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom almoço a todos no nome do Senhor Jesus.